Sempre se fala em superpotência, né? Mas o que é isso de verdade? É só ter muito dinheiro? Um monte de mísseis? Hoje a gente vai fundo para desvendar a fórmula do poder global. Vamos ver quais são os ingredientes que de fato moldam o nosso mundo. Então vamos lá, direto ao ponto. A grande pergunta é: o que, no fim das contas, torna uma nação poderosa de verdade? Será que é só o dinheiro na conta? O poderio militar? Ou será que tem algo mais, uma combinação de fatores que colocam um país num patamar diferente dos outros? Bem, para começar nossa conversa, a gente precisa alinhar os conceitos, né? O que é uma grande potência global? Olha, não é uma coisa só. É a soma, a combinação de uma economia forte, tecnologia de ponta e, claro, um poderio militar que consegue influenciar o planeta inteiro. Ok, então para a gente entender essa fórmula, vamos quebrar ela em três partes, três pilares essenciais. Primeiro, claro, a riqueza econômica. Segundo, a força militar. E por último, um que muita gente esquece, mas que é crucial, a vantagem geográfica. Vamos começar lá no topo, no nível 1, os titãs globais. E o nome já diz tudo, né? A gente está falando aqui das duas nações que, sem dúvida nenhuma, ditam as regras do jogo no século XXI. E só para você ter uma ideia do que a gente está falando, olha esse número. Mais de 25 trilhões de dólares. Esse é o PIB nominal dos Estados Unidos. É uma montanha de dinheiro, uma base econômica tão gigante que financia todo o resto. Sabe, da tecnologia mais avançada ao poder militar. E aí a gente chega nos Estados Unidos, que é o exemplo perfeito do que é uma superpotência completa. A economia é líder em tudo: tecnologia, finanças, energia. Pensa aí, Google, Apple, tá tudo lá. O poder militar, incomparável, maior orçamento do mundo, bases espalhadas por toda parte. E para fechar o pacote, um território gigante, cheio de recursos naturais. Ou seja, eles marcam cheque nos três pilares que a gente falou. Mas eles não estão sozinhos nesse pódio, não. Do outro lado do tabuleiro tem a China, a grande rival, que está crescendo e desafiando esse domínio de forma bem direta. E a força da China também tem várias facetas. A economia é a segunda maior do mundo, a verdadeira fábrica do planeta, né? A influência dele está se expandindo com projetos gigantescos como a nova Rota da Seda. E o exército está se modernizando numa velocidade, olha, impressionante, com coisas como foguetes hipersônicos. Tudo isso, claro, sustentado por um território continental imenso. Olha que interessante isso aqui. Resume perfeitamente o cenário. De um lado, o número 1, do outro, o número 2, tanto na economia quanto no poder militar. Um é o poder estabelecido, o centro do sistema. O outro é o desafiante direto, e é daí que vem a maior tensão geopolítica que a gente vive hoje. Ok, saindo dos titãs, vamos descer um degrau. Chegamos no nível 2, as potências abrangentes. Aqui a gente está falando de nações que têm uma mistura muito poderosa de influência, mesmo que não seja um número 1 em tudo. E quem a gente encontra aqui? Primeiro, a Rússia. A economia russa pode não ser do tamanho dos titãs, mas a influência dela no mundo é gigantesca. E de onde vem isso? Vem da sua força militar histórica, do seu arsenal nuclear, que é o segundo maior do planeta, e, claro, da geografia. Seu maior país do mundo dá uma vantagem enorme em recursos naturais. Ainda na Europa, temos uma dupla de potências históricas, Reino Unido e França. O Reino Unido tem Londres, um dos maiores centros financeiros do mundo, e uma marinha de ponta. Já a França tem uma economia bem diversificada, forte em áreas como aviação e turismo. Mas o que realmente coloca os dois nesse patamar é o fato de que ambos têm armas nucleares e forças armadas com capacidade de agir no mundo todo. E fechando esse grupo, temos a Índia, que é uma potência que está crescendo muito rápido. A economia deles é uma das que mais crescem no mundo. A população agora é a maior do planeta, o que significa um capital humano gigantesco. Junta isso com o terceiro maior exército do mundo em pessoal e o fato de terem armas nucleares, pronto, fica bem claro porque a Índia está nessa lista. Beleza, vamos agora para o nosso terceiro e último grupo, o nível 3, os gigantes econômicos. Aqui a história é um pouco diferente. O pilar principal é a grana, a força econômica. São países com poder global imenso que vem da sua indústria e tecnologia, mas com uma atuação militar, digamos, mais discreta. Dá uma olhada nisso aqui. É basicamente o motor da economia do Japão. A gente vê que tecnologia e indústria pesada estão na frente, com automóveis e robótica logo atrás. É essa capacidade de inovar, de criar, que é a base da influência japonesa no mundo. Mas o caso do Japão é muito interessante. É quase um paradoxo. Pensa bem, é um gigante econômico, mas por causa da sua constituição, eles têm forças de autodefesa, não um exército convencional. E mais,
É um conjunto de ilhas com pouquíssimos recursos naturais, o que torna a força industrial deles ainda mais impressionante. Seguindo uma lógica parecida, a gente tem a Alemanha. E esse gráfico aqui não deixa dúvida de onde vem a força deles. Olha só como os setores automotivo e de engenharia dominam. A Alemanha é a grande potência exportadora da Europa, e seu poder vem daí, desses setores que sustentam não só a economia alemã, mas boa parte da europeia. Então, a Alemanha é, acima de tudo, uma superpotência econômica. O poder militar existe, é moderno, é relevante, mas ele funciona muito dentro da estrutura da OTAN. Ela é o coração econômico da Europa, e a sua segurança está muito ligada a essas alianças. Certo, a gente viu a economia, o poder militar, a geografia. Vimos cada peça do quebra-cabeça, mas e aí? Como tudo isso se encaixa na equação final do poder? Agora, vamos juntar tudo para ter a visão completa. E aqui está, o ranking final das 8 maiores potências militares do mundo. Sem surpresas no topo, né? Estados Unidos e China liderando, com Rússia e Índia logo atrás. Mas o que eu acho mais interessante aqui é ver Japão e Alemanha na lista. Isso mostra que, no fim das contas, poder econômico acaba de um jeito ou de outro se transformando em capacidade militar. E tudo isso nos leva a uma ideia central que amarra toda essa análise. Economia, geopolítica e geografia, tá tudo conectado. Não dá para olhar para um desses pilares de forma isolada. O que isso quer dizer na prática? Bom, primeiro, um território gigante como o dos Estados Unidos, da China, da Rússia, quase sempre significa mais recursos naturais. E isso é uma vantagem estratégica que não tem preço. Segundo ponto, países que são ilhas, como o Reino Unido e o Japão, sempre acabaram focando no poder naval. Por quê? Para proteger o comércio e projetar sua força. Ou seja, a geografia dita a estratégia militar. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? A fórmula do poder não é algo fixo gravado em pedra. A dinâmica global está mudando cada vez mais rápido. Então, a grande questão que fica no ar é: quem vai dominar o próximo século? Bom, essa é uma resposta que ainda está sendo escrita.